Vamos conversar com o Hernani de Souza, ele é diretor estadual do IBGE. Hernani, o censo do IBGE, o censo 2022, iniciou em todo o Brasil, evidentemente aqui no Rio Grande do Norte e na região do Seridó. Os recenseadores estão em casa a casa visitando a população e como que avaliação dá para fazer, né? Está no início do censo do IBGE, dá para fazer já uma avaliação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no nosso estado. Bom dia. Bom dia, meu caro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em nome do IBGE sobre o Censo Demográfico 2022. E, de fato, você tem razão. Nós lançamos o censo no dia 1º de agosto. Fizemos aqui o lançamento em Natal, mas esse lançamento foi nacional. E, desde então, os recenseadores estão percorrendo aí os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Não é diferente, Caicó também estará nessa grande missão que é a contagem da população. Para a gente entender, né, como é que o IBGE, acho que é uma curiosidade da população, né, como é que o IBGE faz a contagem da população? Bem, essa operação é a maior operação que um país faz nos tempos de paz, é um censo, tá? Então, o IBGE se prepara aí ao longo dos últimos 10 anos, no caso foram 12 por causa da pandemia, fazendo toda uma programação, um planejamento, um mapeamento do território, o cadastro dos endereços, para quando chegar nesse grande momento, a gente já está com o endereço cadastrado de todo mundo, e aí na casa de cada um potiguar, de cada um cidadão brasileiro, captar as informações. Como você falou, o propósito é contar as pessoas, e o IBGE aproveita esse momento de contar as pessoas, ou seja, quantos são os brasileiros, quantos são os potiguares, e faz outras perguntas complementares em relação à educação, à renda, a quantidade de filhos que teve, raça, cor, sexo. Então, como é uma operação que dura 10 anos, né, de validade, a gente aproveita esse momento para fazer um levantamento completo, um retrato profundo da sociedade brasileira. E como é que funciona exatamente essa contagem? Como é que vocês conseguem identificar, né, como é feito aí o resultado final? Depois que vocês colhem esses dados, para onde é que vão essas informações e como é feito essa amostragem? Veja só, eu vou dar um passo antes, né? O que é que acontece? O Rio Grande do Norte, como todo o Brasil, ele é recortado em pequenos pedaços. Então, o Rio Grande do Norte, pra você ter ideia, é recortado em aproximadamente 5.000, mais de 5.500 pedaços. Cada pedacinho desse tem aproximadamente aí de 200 a 400 casas, ou apartamentos, dependendo do contexto, tá? Aí cada recenseador recebe esse conjunto para trabalhar esse conjunto de setores censitários, e ele vai de casa em casa. Então, nós vamos a todas as casas, em zona urbana e zona rural, nós vamos a todas as casas e captamos essas informações. Nós abordamos, explicamos ao cidadão de que se trata. O nosso recenseador está sempre paramentado, do mesmo jeito que eu estou aqui fardado, né, com boné, principalmente com colete. Esse colete, além do crachá, que tem um QR Code, que tem a foto, tem os dados pessoais, também tem o 0800 72181, que o cidadão pode confirmar a identidade desse recenseador. E confirmada essa identidade, com um detalhe importante, nós não coletamos dados em papel, a coleta é feita no smartphone, que a gente chama de dispositivo móvel de coleta, é um aparelho celular simples, que a gente capta essa informação, inclusive ele nem tem valor comercial, se eventualmente ocorre o roubo, automaticamente a gente bloqueia isso através da Anatel e não tem valor comercial, porque ele fica só a carcaça, todos os dados são apagados. Então, o que é que o recenseador faz, né, quando chega na casa? Dando certo a abordagem e o cidadão que a gente pede que nos receba, nos recebendo, a gente faz lá o cadastro de toda a família, pega os dados de todos, data de nascimento, sexo, raça, cor, escolaridade, faz toda a captação. O questionário básico dura aproximadamente 5 a 6 minutos, o questionário ampliado vai um pouco mais, chega até 16, 18 minutos, são dois tipos de questionário. Terminada a entrevista, automaticamente ele fecha esse questionário e transmite diretamente para o data center, para o banco de dados do IBGE. Então, todo DMC desse, todo telefone celular desse que a gente capta a informação, ele tem um chip que transmite esse dado de forma instantânea assim que ocorre a entrevista no domicílio do cidadão. A partir desses dados, então, a partir da coleta aí, a contagem do IBGE é praticamente instantânea, então, né? Já que os recenseadores transferem diretamente para o IBGE. Isso. A gente tem, inclusive, de forma online, tanto do ponto de vista gerencial, mas também do ponto de vista para a sociedade, o perfil do andamento da coleta. Então, lá no site do IBGE, no hot site do IBGE, censo2022.gov.br, esse censo 2022, lá tem um acompanhamento, e vocês conseguem, né, qualquer cidadão consegue ver o acompanhamento
da coleta. À medida que ela vai avançando, quantas casas já foram recenseadas. Então, o IBGE preparou isso para que a própria sociedade, de forma transparente, acompanhe o andamento da operação. Com certeza essa contagem praticamente em tempo real aí não era assim há alguns anos atrás, não é isso? Ela já foi digitalizada, tanto no ano 2000, parcialmente, 2007, foram experiências, né? 2000 foi uma experiência parcial, 2007 na contagem, a gente avançou um pouco, quando foi em 2010, a gente já fez a contagem por smartphone, com dispositivo móvel de coleta, mas de fato agora com essa instantaneidade da informação, realmente 2022 ele supera as operações anteriores. O texto, né, no IBGE ele sempre supera a operação anterior do ponto de vista de agilidade, de qualidade da informação e de celeridade do processo. Por que que o IBGE tem um prazo, né, entre um censo e outro? Tem uma explicação específica? Perfeita essa sua pergunta. Primeiro ponto fundamental, né? Porque como é uma operação que custa muito caro, no Brasil custa na ordejada. Esse é um dos pontos de explicação. O outro é que a maior parte das perguntas, se não todas, elas usam como referência a noite do dia 31 de julho para o 1º de agosto. Então, a gente vai utilizar essa data de referência para todas as perguntas. Então, quanto mais tempo você passa longe dessa data, mais as pessoas correm o risco de ter o viés de memória, esquecer alguma informação que é relevante. Por isso que a gente estabelece aí o período de 92 dias, né, até 31 de outubro, contado a partir do dia 1º de agosto, para que a gente conclua essa operação. E no caso, o próximo censo do IBGE, por exemplo, será daqui a 10 anos, é isso? Ou não? Isso, a programação do IBGE sempre é de ocorrer a cada ano de final zero, né? A gente teve 2000, 2010, teria 2020, mas em decorrência da pandemia a gente precisou, para a segurança tanto do recenseador quanto da população, suspender a operação, né? Adiar a operação agora para 2022. Então, qual será o próximo censo? Qual será o ano do Dois- próximo censo? 2030. 2030. E evidentemente que esses dados do IBGE, além de contar a população brasileira, servem para diversas outras informações. Essa operação de contagem não serve só para contar a população. Isso, exatamente. Então, excelente abordagem essa, porque, veja, o censo, como ele é um retrato mais profundo, uma pesquisa que faz um retrato mais profundo da sociedade brasileira, tanto o setor público, principalmente ele, como a iniciativa privada, utilizam-se desses dados para fazer os seus investimentos. Então, vamos pegar no setor público. Então, toda vez que a gente define um porte populacional, vamos pegar para o município, a gente está falando aqui com a população do município de Caicó. Então, veja, todo o recurso do Fundo de Participação dos Municípios, ele é rateado pelo Tribunal de Contas da União a partir dos dados do IBGE. O IBGE fornece esses dados e esse Fundo de Participação dos Municípios, ele é distribuído a partir dos dados que a gente fornece lá do porto populacional. Mas, assim, unidade básica de saúde, postos de saúde, contingente policial, número de professores, tudo isso é baseado no porto populacional dos municípios e dos estados. Isso é um ponto do setor público. Além do mais, a gente tem um detalhe da iniciativa privada. A gente aqui no IBGE recebe de forma quase que cotidiana investidores que têm interesse nos dados do IBGE para organizar os seus investimentos. Então, vamos imaginar aí um grupo universitário, um grupo de educação que quer expandir seu campus para alguma região, ele vai procurar justamente o dado do IBGE sobre a quantidade de jovens, de crianças, de adultos jovens, para que ele possa fazer o devido investimento. E também idosos, né? Porque muitas das universidades, elas investem naquelas universidades abertas à terceira idade. Então, veja que esse dado que o IBGE faz, atualizando agora em 2022, vai servir aí para vários propósitos, inclusive para o progresso do estado do Rio Grande do Norte. A gente recebeu informação aqui na cidade de Caicó de que os recenseadores estavam enfrentando alguns problemas exatamente com a população. Algumas pessoas não queriam ou não estão querendo abrir as portas, conversar com os recenseadores, embora não seja obrigatório, né, o recebimento dos recenseadores, recebê-los em suas residências. Mas é importante que a população possa colaborar com esse trabalho do IBGE. Veja só, um dado importante. Existe uma lei que obriga todo cidadão brasileiro a receber e responder ao IBGE. Mas a gente tem uma credibilidade tão grande, de mais de 85 anos, que a gente nunca usa essa lei na prática. As pessoas elas são tão respeitosas, na sua maioria, com o IBGE, que o simples fato da gente chegar e abordar a casa, com todo esse cuidado que a gente está tendo com a segurança, né, com o fardamento, com o 0800, com o QR Code, que pode justamente identificar o morador, a gente
trabalha sempre na perspectiva que o morador nos receba. E eu falo isso, inclusive, como ex-recenseador. Hoje eu sou servidor do IBGE e servidor de carreira, mas eu já tive a oportunidade de ser recenseador tanto na contagem da população em 96, 97, quanto no censo 2000. Tá? E é extremamente importante que a gente tenha essa receptividade da população no sentido de nos receber. O questionário é rápido, não oferece qualquer perigo, os dados são desidentificados, a gente não transmite esse dado para qualquer tipo de utilização, seja fiscal, seja tributária, seja por o cadastro único. Então, esses dados eles são todos desidentificados. Nós pegamos, obviamente, o nome, né, das pessoas para fazer realmente o cadastro, mas esses dados eles não são utilizados nem compartilhados com outras instituições. O IBGE preza bastante pelo sigilo e confidencialidade. A mesma lei que obriga o brasileiro ceder essas informações é a mesma lei que obriga o IBGE a manter o sigilo e a confidencialidade desses dados. Só para você ter ideia, existe um acórdão assinado lá, determinado pela ministra Carmen Lúcia, que fala especificamente sobre isso. Uma determinada empresa ou pessoa procurou e queria o dado do IBGE. Em última instância, chegou lá no Supremo e o IBGE não era obrigado a dar essa informação justamente para manter esse respeito do sigilo e da confidencialidade e dessa credibilidade de 85 anos que nós temos. O que acontece se o recenseador chegar a uma residência e não for recebido pelo morador, seja porque ele não está em casa ou porque ele não quer receber? O que acontece nesse momento? A primeira abordagem que a gente faz é oferecer uma outra oportunidade de coleta, né? Então, se ele não quiser fazer a resposta presencial lá com o recenseador, existe a possibilidade dele fazer essa coleta através da internet. O recenseador, quando chega lá, ele pode fornecer uma senha que a gente chama de e-ticket, e através desse e-ticket ele tem um prazo aí de poucos dias, né, para fazer a entrevista lá no site do IBGE, na plataforma, e responde tranquilamente. Também tem a possibilidade de fazer por telefone. O recenseador também está treinado e orientado a fazer essa abordagem. Né? Lembrando que o recenseador ele recebe por produção. Mesmo que essa informação ela seja captada, seja pela internet ou seja por telefone, essa produção ela vai passar para o recenseador porque, afinal de contas, foi ele que abordou. A abordagem tem que ser sempre presencial, mas a coleta pode ser por um desses outros canais. Então, feito isso, o morador pode fazer essa entrevista. Vamos imaginar que realmente o morador disse que não tem interesse, nem de responder pela internet, nem de responder pelo telefone. O que é que nós podemos fazer? Às vezes a gente vai uma segunda ou terceira vez, porque às vezes o cidadão não está no momento bom. E é normal acontecer com a gente. Né? É possível que você chega lá, está chegando do trabalho, então teve um conflito no trabalho com o vizinho, e a gente respeita isso e volta em um outro momento. Esgotadas essas possibilidades do recenseador, a gente tem aí em Caicó, como tem em todo o município, uma equipe de supervisão que vai ajudar nessa abordagem. Então, a gente repassa, o recenseador repassa isso para o supervisor, e o supervisor tenta, de alguma forma, contornar essa situação e convencer o cidadão a nos responder ao censo. Hernani, embora o IBGE utilize aí de uma situação de segurança, né, vários itens que o brasileiro pode confiar, né, no trabalho do IBGE, há ainda o risco de fraudes, né, de pessoas que possam estar usando o nome do IBGE para chegar a uma residência e abordar um morador. É preciso que a população possa ficar atenta a essas questões, principalmente quando você fala aí que o recenseador ele está lá totalmente identificado, está com QR Code, inclusive, então é preciso que a população também esteja atenta a essas questões. Perfeito, exatamente. Por isso que tem esses três elementos, né, que eles identificam o recenseador. O IBGE tomou cuidado com o colete, que é o elemento principal, né, que é o mais chamativo, que ele tem a logomarca do IBGE, tem o crachá com QR Code, com todos os dados. O cidadão, ele inclusive tem toda a liberdade, nós orientamos o nosso recenseador a não ter nenhum tipo de obstáculo ao morador apontar o celular para o QR Code e fazer a leitura, isso automaticamente vai para uma plataforma do IBGE, e essa plataforma confirma a identidade desse cidadão. Caso a pessoa não tenha no celular o acesso à internet, essa pessoa também pode entrar no respondendo.ibge.gov.br, colocar qualquer um dos dados, seja o CPF, seja a matrícula, seja o nome completo desse entrevistador, recenseador, e da mesma forma do QR Code também confirma lá. E caso ainda a pessoa nem tenha acesso em casa à internet, nem no smartphone, no celular, ela pode ligar o 0800 721 8181 e também fazer essa pesquisa através desses três dados. Um desses três dados é suficiente para identificar o recenseador.
Então, veja quantas barreiras existem para você ter. Você teria que, o sujeito que está mal intencionado, falsificar o boné, falsificar o colete, falsificar a plataforma com os dados dele e, além do mais, fazer uma coleta com o smartphone com a logomarca do IBGE. Esse é o terceiro elemento. Nós não coletamos em papel. Não há formulário em papel para o censo demográfico. Ou seja, quando o entrevistador chegar na casa do morador, a primeira coisa que ele vai fazer, que é muito evidente, é verificar esse smartphone, esse telefone celular com a logomarca do IBGE, uma capinha azul, tá? E aí ele vai saber que aquele é entrevistador do IBGE com toda certeza. Então, todos esses cuidados, é praticamente impossível que a gente tenha aí sujeito tentando se passar pelo IBGE para causar algum mal ao cidadão. Eu sei que você já falou aí que a contagem é praticamente em tempo real, né, da população, mas quando é que termina o censo demográfico e, embora seja em tempo real, quando é que o IBGE terá a contagem exata da população brasileira? Então, o IBGE está previsto, né, para acabar aí no dia 31 de outubro. Eventualmente fica um ou outro município com maior dificuldade, né, para a gente fazer a coleta, aqueles setores mais longe e tudo mais, mas espera-se que aí dia 31 de outubro a gente tem no estado do Rio Grande do Norte mais de 95% da coleta realizada. Mas o IBGE planeja fazer as primeiras divulgações, principalmente do tamanho de cada município, do número de pessoas em cada município, no finalzinho de novembro e início de dezembro. Então, à medida que a coleta for avançando, o IBGE vai ter um parâmetro mais fácil, mas a previsão é essa. Tradicionalmente, o IBGE sempre divulga ao final de novembro e início de dezembro os primeiros resultados, chamados dados preliminares do censo. Evidentemente que a expectativa do IBGE é que a população brasileira tenha crescido. A gente tem as estimativas, né? O IBGE já faz estimativas ano a ano, com os dados dos últimos censos a gente faz a aplicação do crescimento vegetativo da população, e a tendência, né, pelos últimos censos, é que a população continue crescendo. Tanto a população brasileira quanto a população do Rio Grande do Norte, ela vai chegar a um ponto de estabilização, mas isso vai ocorrer lá depois do ano 2037, 2047, é que a gente vai ter essa estabilização. Por enquanto, há uma previsão realmente de aumento da população do estado como um todo, mas eventualmente um outro município pode ter um crescimento menor ou maior de acordo realmente com os fenômenos sociais, migração, investimento, desinvestimento que ocorreram nos últimos anos. Então, realmente, só com a contagem é que a gente vai ter um parâmetro exato para dizer com toda certeza que houve crescimento e qual a proporção desse crescimento. Ok, Hernando Souza, diretor estadual do IBGE, aqui no nosso Rio Grande do Norte, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu sempre tenho dito aqui, principalmente no censo, mas vocês já são parceiros de primeira hora, né? Os meios de comunicação, eles são o segundo pesquisador do IBGE, porque eles conseguem transmitir a credibilidade do IBGE juntamente conosco e permite abrir portas. Então, o meu recado é, principalmente para os caicoenses, os seridoenses, que abram as portas para o IBGE, a gente tomou todo o cuidado com a segurança, todos os nossos recenseadores estão devidamente fardados, há uma equipe de suporte em cada município, há canais de atendimento, e esse recenseador pode ser identificado e dar a confirmação da segurança que o cidadão quer. Seja a população mais humilde ou a população de maior poder aquisitivo, é importante que a gente conte cada potiguar. Então, não podemos deixar nenhum potiguar para trás, nenhum brasileiro para trás, a gente precisa contar para justamente ver como é o retrato do Brasil hoje, passados 12 anos depois do último censo demográfico. Então, esse é o nosso convite. Como ex-recenseador, eu faço apelo, né, porque eu já estive na rua, sei como é a dificuldade da gente captar o dado e como é importante quando a gente tem a receptividade do cidadão, ele nos recebe e nos atende e responde ao censo de maneira adequada. Então, esse é o meu convite e o meu agradecimento à Rádio Rural.